Minha família, paz do Senhor Jesus. Boa noite. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do primeiro verso deste capítulo, desse versículo deste capítulo. Agradecendo a Deus pelo aniversário da igreja e a mensagem falando acerca do tempo em que nós vivemos. Abacuque capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa casa, dos pastores dessa casa. Muito feliz em rever aqui o pastor regional, o pastor Vander Neres e a pastora Isis, né? Muito feliz em revê-los aqui. Perguntei com a pastora como que estava lá em São José, né? Eu já estou quase uma goiana, né? Pastor, muito feliz em revê-los. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan e pela pastora Marli, que também completa um ano, né? Aqui. E do tempo que nós viemos aqui, já deve ter alguns meses, né, pastores, e nós já podemos ver a mudança, né, e a obra, o trabalho, assim como Neemias tinha um propósito, quando o Senhor o destinou para ali, a gente tem visto aqui, Deus continue abençoando, prosperando, honrando os senhores nesta casa, nessa região. Quero louvar a Deus pela sua vida que veio aqui nessa noite, Deus te abençoe. Ao grupo Abda que está aqui cantando, se deixar a gente ouve a noite toda, né? Eu acho que isso é ruim pela garganta, mas se fosse pela gente, já ia ficar aqui ouvindo vocês a noite toda, que não dá vontade de parar de ouvir, né, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Quero louvar a Deus também pela vida da Bruna, do Fábio, que também está ali, toda a sua família, do pastor Eduardo, que está ali, né? Cadê o pastor Eduardo? Desceu, está ali, né? Deus abençoe a sua vida, da sua esposa, né? Amanhã tem café lá? Tem café lá, então vou lá tomar café, né? Deus abençoe a sua vida aqui. Você que achou o texto comigo, livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz-nos assim: oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi a tua palavra, ou em algumas traduções, tá? Ouvi o teu discurso e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Obrigada. Podes tomar seu assento? Obrigada. Juliana, vamos revê-la aqui, né? Deus abençoe. Queridos, se você puder, para que a gente entenda o livro de Abacuque, muito rapidamente, muito corriqueiramente, mas o livro de Abacuque, ele é tão atual quanto o jornal que você vai assistir amanhã. O livro de Abacuque, ele é pouco citado e pouco falado nas nossas reuniões, mas o livro de Abacuque, ele parece que o autor, de fato o Espírito que levou Abacuque a compor, a escrever este livro, estava olhando para o nosso tempo, para os nossos dias, para a nossa geração. Abacuque é um profeta que o Senhor não vai deixá-lo sem resposta. Abacuque vai profetizar em meio a uma crise política, a uma crise econômica e uma crise também espiritual. Abacuque começa a sua profecia com choro, mas vai terminar o seu livro com cântico. Abacuque, ou que produziu a mudança no coração de Abacuque. Bem, o que produz a mudança no coração de Abacuque é a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. A gente vai ver que Abacuque, ele tem coragem de abrir o coração para Deus e fazer perguntas que chegam a nos constranger. Ele questiona a situação moral, ele questiona a situação espiritual do povo, e ele vai questionar
até o método utilizado de correção por Deus ao seu povo. Talvez alguns, no nosso tempo, parece que quer cercear o pensamento dos cristãos. E parece que os cristãos não têm direito de pensar. Ora, nós devemos entender que crente também pensa, crente também questiona, crente também tem as suas dúvidas, as suas indagações, os seus anseios, também tem as suas dores, os seus traumas. Diante do cenário de Abacuque, Abacuque nos ensina que o questionamento, ele sim é válido. O questionamento é válido ao entender que dentro de todo o questionamento que Abacuque vai fazer, o questionamento de Abacuque vai nos dar uma resposta. Qual? Que a soberania de Deus, entenda, a soberania de Deus permanece por gerações. Abacuque é o profeta que mais questiona. Grava bem o que eu vou falar. Abacuque é o profeta que mais questiona a Deus. Abacuque é o profeta que mais questiona o método de Deus tratar do seu povo. Mas Abacuque também é o profeta que mais recebe resposta de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho não é feito para Mulher Maravilha e nem para super-homem. O evangelho é feito para pessoas de carne e osso, que pensa, que questiona, que tem suas dúvidas, que tem as suas dores. Mas no meio de todas as dores, no meio de toda dúvida, Abacuque vai entender o propósito de Deus para aquele tempo. A única coisa que o seu questionamento não pode impedir é que os métodos de Deus sejam estabelecidos sob o propósito dele. Diante desse cenário, você vai entender, caminha comigo agora, Abacuque vai questionar a situação, os métodos, e diante desse cenário, em que o coração de Abacuque vai se inquietar, em que o coração de Abacuque vai trazer um medo muito grande, Abacuque vai nos mostrar que às vezes o que Deus faz não parece fazer sentido, não é verdade, irmãs? Tem hora que o meio que Deus vai utilizar para agir, a princípio parece não fazer sentido. Deus abre porta a qual não esperávamos, fecha outra que a gente achava que era essencial. Muitas vezes o nosso coração quer entender o porquê, mas Deus não está preso às nossas lógicas. Deus não está preso à lógica humana. Deus não está preso ao tempo do homem. Deus não está preso ao questionamento do homem. O escritor dos Hebreus vai dizer: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de amanhã. Aqui não há variação de quem Ele é. Ele continua o mesmo do passado, do presente e do futuro. E ainda que os nossos questionamentos são muito, Deus é capaz de responder todas as nossas dúvidas. Ora, e isto aqui, se você caminhar comigo, nós vamos entender que Deus vai agir no silêncio, em caminho que aos olhos humanos vai parecer confuso, mas Deus está agarrado a um propósito. O problema é que nós queremos resultado sem confiar no processo. Às vezes nós queremos milagre sem entender o método. E aí a gente tem que compreender que só vive o propósito quem sobrevive no processo. E diante desse cenário em que os métodos de Deus sempre visam formar antes de mostrar, Deus não explica, Ele revela no tempo certo. E quando tudo fizer sentido, você vai perceber que o que parecia atraso era preparo, o que parecia castigo era cuidado, e o que parecia silêncio era estratégia. João capítulo 3, versículo número 7, Jesus vai dizer: o que eu faço agora, você não entende, mas compreenderá depois. Abacuque vai falar de esperança em um tempo onde tudo era muito escuro. Entenda que Abacuque nos ensina que as rédeas da história estão nas mãos de Deus. E ele nos adverte que o mesmo Deus que está sentado no
alto e sublime trono, é o Deus que governa a nossa vida, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. O homem ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descompassos morais, da mesma loucura. Abacuque profetiza no tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso, porque vai retardar o seu arrependimento, e mesmo Deus retardando o seu julgamento, o povo não vai se arrepender. O que a gente tem que entender aqui, que Abacuque está profetizando para o sul. Todos os reinos, todos, Judá e Benjamim formavam a tribo do sul, a capital em Jerusalém, onde estava o templo, e as 10 tribos para o norte, Israel, capital em Samaria. Todos os reis do norte foram maus. Quando eu digo maus, eu não digo no âmbito administrativo, eu digo no âmbito religioso. Não ensinaram a lei de Deus para o povo. Já na tribo do sul, em que Abacuque vai profetizar, nós vamos ver momentos esporádicos de avivamento. Diante desse cenário, Deus vai usar Abacuque em um tempo de muita incerteza, no tempo de muita opressão. Gente, olha que Abacuque, se sua Bíblia estiver aberta, olha que Abacuque, no capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3, olha o que Abacuque vai escrever. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Gente, Abacuque está denunciando para Deus a condição de impiedade e de desvirtuamento moral do seu povo. Abacuque está pedindo para Deus intervir na situação. Gente, quem é que não liga o jornal, olha para toda aquela catástrofe, para toda aquela morte e pergunta: por que isso tem que acontecer? Eu sou carioca. Não sei se você está vendo o jornal, mas você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Semana passada, 127 mortos. A gente liga a televisão e mesmo tendo aquela operação policial, sábado nós tivemos uma tragédia na linha amarela. A gente liga a televisão, a gente vê filho matando pai, pai matando filho, o amor se esfriando, e a gente pergunta: por que é que Deus não intervém nessa bagunça? A gente vê a corrupção, a gente vê o desvio moral do povo, a gente vê o povo caçoando de Deus, a gente vê o povo caçoando da nossa fé, a gente vê o povo rindo, zombando, e a gente pergunta: por que é que Deus não intervém nessa bagunça? A gente pergunta: por que Deus não intervém nessa guerra? Por que é que Deus não toma partido nessa situação? Eram os questionamentos de Abacuque, era igual o seu, irmã. Era igual o seu, irmão. Abacuque olhava para o desvio moral, Abacuque olhava para a guerra, Abacuque olhava o rico tendo muito, o pobre não tendo nada. Abacuque via os ricos indo para o tribunal e saindo impune, os pobres indo para o tribunal sendo julgados com rigor. Diante dessa injustiça, da opressão social, Abacuque pergunta: por que é que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não entra em ação no meio do meu povo? Abacuque vai questionar a Deus, e apesar do questionamento que Abacuque vai fazer, Abacuque está suplicando um pedido de urgência, uma intervenção divina contra a injustiça social, contra a corrupção generalizada. Parece que a gente está lendo o livro de Abacuque e está com uma televisão ligada do lado. Parece que a gente está lendo o livro de Abacuque e está lendo o jornal de manhã, está vendo a rede social. A gente olha a corrupção generalizada, a gente olha o caos, a gente olha a crise, a gente olha a economia, a gente olha tantas outras coisas, e a gente pergunta: por que é que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Diante desse cenário, Deus vai responder a Abacuque, aleluia. Diante deste cenário, Deus vai falar com Abacuque. Pega na mão dessa amiga, desse amigo, me ajuda. Pega na mão dela, pega na mão dele e diga: Deus,
não deixará o ímpio prevalecer. Não, melhor isso daí. Diga: Deus não vai deixar o ímpio prevalecer. Abacuque capítulo 2, versículo de número 4. A alma do justo, ela é correta. A alma do ímpio, ela não é correta. Mas o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. Até você dar glória a Deus, eu vou repetir: o justo viverá pela fé. Então o justo não vive da economia, o justo não vive do que está passando na TV, o justo vive daquilo que Deus libera, o justo vive daquilo que Deus libera. Jesus no deserto disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus libera. Eu vim profetizar nessa casa e dizer: ainda que os seus questionamentos sejam muito, olha para aquele que está sentado no alto e sublime. Ora, o princípio de Deus, grava bem isso. O princípio de Deus, Deus tem princípio. E o princípio de Deus é: arrependa e viva. O princípio de Deus é esse: arrependa e viva. O homem pode burlar a lei, corromper tribunais, mas jamais, entenda, jamais ele pode enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. O homem pode esconder crime, sair ileso do julgamento humano, mas jamais Deus terá o culpado por inocente. Entenda isto aqui, que os temas levantados por Abacuque são manchete, estão na rede social. A gente não conhece nada da família de Abacuque, a gente não sabe sua procedência, da posição social, mas Abacuque vai profetizar em um tempo tão instável, em um tempo onde a nação está passando por uma crise tão grande. Mas aí a gente entende o que é lá. Deus não proíbe a gente de pensar. Deus não quer um suicídio intelectual. Por quê? Porque a fé não anula a razão. Pelo contrário, a fé ilumina, esclarece, orienta. Pensar não é pecado. Abacuque está nos ensinando a pensar sobre os valores morais, sobre a lei de Deus, sobre os métodos de Deus. Quando a gente olhar uma manchete na televisão, a gente vai entender isto. Deus está dando tempo para esta nação. Deus está dando tempo para um povo se arrepender. Só que Deus vai olhar para Abacuque, segura. Deus vai olhar para Abacuque e vai dizer: Abacuque, parece que o ímpio está prevalecendo. Parece que o ímpio está tendo muito. Mas Abacuque, deixa eu dizer algo para você. Eu conheço o teu questionamento. Eu já tenho um instrumento de conserto preparado para a sua nação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já tenho o instrumento de conserto preparado para esta nação. Aleluia, 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 aleluia. Abacuque está alarmado com a corrupção moral, a apostasia religiosa que já estava tomando conta do seu povo. Parecia que a situação era irreversível. Estava tudo de ponta cabeça. Os justos estavam sendo tripudiados, pisados, enquanto o ímpio estava florescendo. Abacuque vai perguntar para Deus: por que Deus está permitindo que o ímpio prospere e o justo padece? Abacuque, não é só Abacuque, bem, se você entender, você vai ver que Asaf, Jó viveram também essa temática. Asaf vai dizer que ele estava olhando para o ímpio prosperando. Gente, qual é a mãe que nunca pensou que tem que levar seu filho todo dia no médico, todo dia essa criança está doente e o filho do ímpio não fica doente? Quem é que nunca questionou por que o ímpio tem a porta aberta e eu tenho a porta fechada? Por que o ímpio consegue tudo e eu não consigo nada? Os questionamentos vêm, só que Deus, aleluia, vai impulsionar uma mensagem no coração de Abacuque.
Qual lá? Aleluia. Abacuque, eu vou fazer você entender o processo, para você entender este resultado. Por quê? Porque Deus está olhando para esta nação e está dizendo: Abacuque, eu vou quebrar o silêncio. Caminha comigo. Abacuque vai dizer: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gente, o silêncio de Deus é mais perturbador do que a circunstância externa. O silêncio de Deus nos aperta mais do que a luta. Quer ver um exemplo? Lembra quando os discípulos estavam na embarcação? Os discípulos estão mais perturbados porque Jesus está dormindo do que com a tempestade. Só que o fato de Deus não falar não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. O fato de Deus não aparecer claramente não quer dizer que Ele não esteja nos bastidores trabalhando em favor da tua vida. A oração de Abacuque se esbarra no que para Abacuque é uma demora de Deus. Abacuque está dizendo: até quando eu vou gritar? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou clamar? Quem é que nunca se perguntou com o joelho dobrado: por que, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando meu filho vai viver essa vida? Até quando a minha filha vai viver essa vida? Até quando a minha casa vai viver nessa situação? Quem é que nunca pediu que Deus se apressasse no processo e intervisse nesta causa? Abacuque está dizendo: Deus, dá para o Senhor acelerar esse processo, dá para o Senhor adiantar essa, porque Abacuque tem uma dor na alma que precisava ser respondida. Mas eu vim como profeta de Deus liberar uma mensagem para a tua vida nessa noite e dizer: Deus não deixará você sem resposta no meio da crise. Deus não vai deixar você sem resposta no meio da crise. Deus está liberando uma palavra encorajadora. Eu vou liberar isso aqui. Levante a tua mão para a gente começar a pregar isto. Levante a sua mão para a gente começar. Deus está dizendo: eu não vou deixar você sozinha nesta crise. Eu não vou deixar você sem resposta nessa crise. Eu não vou deixar essa dor se perpetuar por muito tempo na sua alma. Há um alívio de Deus nessa casa. Há uma resposta de Deus em meio às dores. Há uma resposta de Deus no meio ao teu clamor. E Deus está dizendo: aquieta a alma, sossega o coração, porque o meu processo é dolorido, mas vai valer a pena. O meu processo é dolorido, mas o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Coloca a mão no ombro dessa amiga, desse amigo, não te peço mais. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no ombro dessa amiga, desse amigo. Isto, você pode fazer isto. Pode colocar a mão no coração, no ombro dele, no ombro dela. Aleluia, 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 aleluia. E você vai dizer para ele, há uma resposta de Deus em meio às suas indagações. Há uma resposta de Deus em meio às suas crises, em meio às suas dores, em meio às os seus questionamentos, em meio a esse caos, em meio a essa turbulência, em meio a esse mar vermelho que sobrepõe no caminho, em meio a esse Jordão que sobrepõe no caminho, em meio a esse gigante que se levanta, em meio a essa tempestade que se levanta. Deus está dizendo: há uma resposta ao teu clamor aqui nesta noite. Deus não vai deixar justo desamparado. Deus não vai deixar justo sem resposta. Deus não vai deixar você em meio a esta crise sozinha. Há um acalento de Deus, há um abraço de Deus na tua alma, e Ele está dizendo: acalma o coração, Abacuque, porque eu tenho a resposta para a tua dor. Ah, se você sentisse a brisa de Deus aqui nessa noite. Abacuque, porque no
capítulo 1, é Abacuque que está falando. Só que o livro de Abacuque não é um monólogo, onde só ele fala. O livro de Abacuque é um diálogo, onde ele fala e Deus também fala. Deus vai falar para Abacuque: Abacuque, levanta. Levanta, Abacuque. Sai dessa tristeza, sai dessa angústia, sai desse lamento e vai se posicionar. Aonde? Capítulo de número 2. Se posiciona na torre e escreve o que eu vou te falar. Aleluia. Até para quem passar correndo consiga entender a mensagem que eu vou deixar. Abacuque é o pioneiro em publicações. Abacuque é o pioneiro na era publicitária. Abacuque, Deus está dizendo para Abacuque: faça um outdoor, Abacuque. Até quem passar correndo vai conseguir ler a mensagem que eu vou liberar para esta nação. Por quê? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A alma do ímpio é orgulhosa, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não vive com aquilo que sai de Brasília. O justo não vive com a palavra de político. O justo não vive com a palavra da televisão. O justo vive pela fé. E o que é fé? Fé é um firme fundamento. Fé é você não ver, mas você está dizendo: eu sei que vai acontecer. Abraão leva Isaac para uma das terras do Monte Moriá. Sobe, sacrifica Isaac. Quando Abraão está para sacrificar Isaac, Deus brada do céu e disse: Abraão, não sacrifica mais o menino, porque o cordeiro está na sua retaguarda. Sabe o que é fé? Fé é levantar o altar e colocar Isaac e deixar que o cordeiro apareça. Fé é levantar o altar, colocou Isaac e deixar que o cordeiro ele vai fazer aparecer. Fé é acreditar: não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele vai liberar. Eu não estou vendo, mas eu sei que a porta vai abrir. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai chover. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai liberar. Abacuque, escreve. Abacuque vai escrever no capítulo de número 3, em que nós fizemos menção. Abacuque vai orar e Abacuque vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Entenda o que Abacuque está dizendo. Abacuque ouve o que Deus fala com ele, mas agora Abacuque vai orar. O questionamento de Abacuque já não existe mais. As dores de Abacuque já não existem mais. Os questionamentos, as dúvidas já não existem mais. Abacuque entendeu. E o que Deus falou com Abacuque? Abacuque, Babilônia será um instrumento de conserto. Eu vou levar esta nação para dentro do cativeiro. Ficará 70 anos. É aí então que Abacuque vai dobrar os joelhos e vai orar. E vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra, e o que eu ouvi me trouxe temor. Mas Deus, se é que eu posso fazer um pedido, eu faço ele em oração e digo: aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque está olhando para dentro do cativeiro e ele está dizendo: já que não dá para o Senhor nos tirar esse cativeiro, já que o Senhor não dá para arrancar a Babilônia, quando chegarmos dentro do cativeiro, nos dá força para sobreviver dentro deles, nos dá força para resistir dentro dele, nos dá força para suportar a pressão dentro do cativeiro. Já que não dá para impedir este cativeiro, já que a gente vai ter que passar pelo fogo, já que a gente vai ter que passar pelo cativeiro, nos dá graça para sobreviver no meio dele. Aviva a tua
Óbvio, levanta a mão que eu quero profetizar para você. Levanta a mão, sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando resistência. Eu vou repetir: Deus está te dando resistência. E aí, segura. E é interessante isso, porque toda vez que Deus vai falar com alguém, pastor Ivan, Deus nunca fala o meio, Deus sempre revela o final, pastora Marli. Toda vez que Deus vai falar com alguém, Deus nunca revela o meio, Deus sempre fala o final. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, eu te farei pai de uma multidão. Só que Deus não revela o meio, Deus não revelou o tempo de esterilidade, Deus não revelou a crise, Deus não revelou as oposições. Quando Deus vai chamar Moisés, ele disse: Moisés, tu serás libertador. Mas Deus não falou de Faraó, não falou de Mar Vermelho, não falou de crise. Quando Deus vai chamar Davi, Deus diz: Davi, eu vou fazer assentar-te entre os príncipes. Só que Deus não falou para Davi sobre oposição, sobre gigante que se levantaria, sobre guerra que ele teria que enfrentar. Quando Deus vai chamar Neemias, Deus disse: reconstrói o muro. Mas Deus não fala que os inimigos estavam naquela terra, porque se Deus falasse o final e revelasse o meio, você nem iniciaria a obra, você nem levantaria da cama, você não suportaria a pressão. E Deus está dizendo: aguenta este processo, porque o nível da guerra revela o tamanho do chamado, o tamanho da guerra revela o tamanho do chamado. É por isso que Deus libera uma palavra para você dizendo: vai conquistar a porta, vai abrir, vai conseguir. Aí vem luta, vem perseguição, vem dor. Aí você diz: Deus, parece que tudo isso é para fazer a gente desacreditar, desistir, voltar para trás. E Deus está dizendo: não é. Se vem luta, se vem perseguição, se vem gigante, você está no caminho certo, você está no caminho certo, você está no caminho certo. Deus está liberando uma mensagem profética e está te dizendo: aguenta, porque vai chegar o que Ele prometeu. Aviva! Não deixa a gente morrer no meio do cativeiro. Nos aviva dentro dele, Deus. Ah, Senhor, nos dá força, nos mantém vivo dentro desta luta. Para quê? Para a gente chegar no meio da luta dizendo: Deus está me mantendo vivo nesta prova, Deus está me sustentando em meio à dor. Abacuque vai dizer: aviva a tua obra, e no meio dos anos faz a tua obra conhecida. Faz a tua obra, faz a tua obra. Então Abacuque está fazendo dois pedidos. Primeiro, aviva. Segundo, aquilo que o Senhor fizer, não faça escondido. Aquilo que o Senhor fizer, não deixa quieto. Aquilo que o Senhor fizer, dá notoriedade. Ai, irmã, você foi embora e me deixou. Aquilo que o Senhor fizer, dá notoriedade. O que Abacuque está dizendo? Sua Bíblia está aberta? Se sua Bíblia não estiver aberta, abra comigo no livro de Salmos. Livro de Salmos, número 126. Livro de Salmos, número 126. Qual é o pedido de Abacuque? Senhor, nos aviva dentro do cativeiro. Segundo, torna a sua obra conhecida. Quando Abacuque pede para Deus avivar, Abacuque está dizendo: não permita que a gente perca o fôlego no meio da dificuldade. Nos mantém vivo, faz a gente sobreviver. Segundo, torna a sua obra conhecida. O que Abacuque está dizendo é: no meio daquele cativeiro da Babilônia, não tinha só judeus, tinha outras nações presas ali. Mas Abacuque está dizendo: o que o Senhor fizer, depois do Senhor ter avivado, torna ela conhecida. O salmista, no Salmo de número 126, ele vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro o que voltavam a Sião, estavam como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de
de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Calma, eu vou repetir. Então diziam entre as nações. Vou repetir. Então diziam entre as nações. Por quê? Porque quem está dentro do processo sempre é o último a ver o que Deus está fazendo. Quem está dentro do processo sempre é o último a celebrar o que Deus está fazendo. Então as outras nações olhavam para Israel sendo liberto e diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele, e por nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Aqueles que semeiam em lágrima colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando, chora mas caminha, chora mas continua, chora mas persevera, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo o resultado do choro, trazendo consigo o resultado do choro. Deixa eu liberar isto aqui, porque quando Deus cumpriu o que Ele prometeu, alguém que está do lado vai dizer: viu que Deus fez? Viu que Deus realizou? Viu que Deus está salvando? Viu que Deus está prosperando? Viu que Deus está dando crescimento? Viu que Deus está com a mão dele na obra? Alguém vai dizer: Deus está fazendo grandes coisas por ele. Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Você pode? Pelo menos um minuto adore a Ele aí. Pelo menos um minuto adore a Ele aí. Pelo menos um minuto adore Ele aí. Por quê? Porque alguém desistiu, mas você continuou. Alguém caiu, mas você está de pé. Alguém desistiu, mas você está firme. Alguém parou, mas o avivamento de Deus está te impulsionando todo dia, dizendo: continua, levanta, mantém, levanta a cabeça, coloca um sorriso no rosto, coloca a roupa do culto e vamos. Mas está difícil, eu sei, mas vai. Está doendo, eu sei, mas vai. Está complicado, eu sei, mas vai. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para fazer cumprir. Oh, glória a Deus. Abacuque começa o seu livro questionando. Abacuque começa o seu livro perguntando para Deus. Até que Abacuque, oh aleluia, até que Abacuque vai entender o que Deus estava falando com ele. E Abacuque vai pedir: Senhor, aviva e torna a sua obra conhecida. Não nos deixa morrer em meio a essa dor. Não nos deixa morrer em meio a este cativeiro. Não nos deixa padecer diante desse cenário. Abacuque vai orar. E ele termina o livro dele não questionando, mas ele termina o livro dele cantando e dizendo: ainda que a figueira não floresça e já na oliveira não haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira minta e os campos não produzam alimento, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral e no estábulo não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus na minha salvação. Esse versículo nós podemos adaptá-lo para o tempo 21. Talvez Abacuque estava querendo dizer: ainda que a economia fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria acabe, ainda que a tecnologia exploda, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que ele não é movido pela circunstância interna, ele é movido pela palavra de Deus, ele é movido por aquilo que sai da boca de Deus. Eu vim pregar para crente que talvez não está entendendo o processo, mas vai sair daqui dizendo: ainda que eu não esteja entendendo, eu vou cantando. Ainda que eu não esteja entendendo, eu vou cantando. Ainda que eu não esteja entendendo, eu vou cantando. Ainda que eu não esteja entendendo, eu vou cantando. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira me dá. Isso é fé, irmã. É o que o salmista disse no Salmo 46, que Deus é nosso refúgio, fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que a água ajude e perturbe e o monte
monte seja abalado pela soberba. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não seremos abalados. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embeveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde com... Há uma nuvem de glória pairada sobre esta casa. Há uma nuvem de glória pairada sobre esta casa. Há uma nuvem de glória pairada sobre esta casa. É noite de batismo, é noite de renovo, é noite de salvação, é noite de milagre. Deus está dizendo: talvez você entrou aqui questionando, mas vai sair daqui cantando. Talvez você entrou aqui perguntando por quê, mas você vai sair dizendo: ainda que eu não entendo por quê, eu sei que Deus vai me manter vivo em meio ao processo. Eu sei que Deus vai tornar a sua obra conhecida na minha vida. É por isso que nós estamos aqui, comemorando o aniversário da igreja. Por quê? Porque o Senhor tem avivado a casa dele em meio dos anos. A oposição se levanta, vento se levanta, tudo levanta, mas a mão de Deus está dizendo: vai, eu estou mantendo vocês de pé. Vai que eu estou mantendo vocês de pé. Vai, Satanás achou que ia fechar, mas Deus está dizendo: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. É porque Deus está avivando a casa, Deus está avivando o povo, Deus está avivando os departamentos e está dizendo: ainda dá para continuar, ainda dá para continuar, ainda dá para continuar. Eu vim liberar uma mensagem para você que andou aqui arrastado, caindo, machucado. Deus está dizendo: eu estou te levantando, estou te dando um propósito, estou te dizendo: eu estou te avivando em meio a esta guerra. Diante desse cenário, Abacuque inicia chorando, termina cantando, começa questionando e termina orando. Começa falando, mas termina ouvindo a mensagem de Deus. Qual? Vou elevar, vou fazer os seus pés como da corça. Sabe o que Deus está dizendo? Estou aumentando o seu nível espiritual aqui nessa noite. Eu vou liberar e encerro agora. Eu estou aumentando o teu nível espiritual nesta noite. Você não vai ficar nesse nível plano. Há uma elevação espiritual de Deus para a tua vida. Você vai começar a ter o olhar que Abacuque teve, dizendo: eu não estou entendendo, mas eu estou vendo que Deus está trabalhando. Eu estou olhando pela fé, não estou olhando com o olho natural, eu estou olhando pela fé. E se eu estou olhando pela fé, eu estou entendendo o trabalhar de Deus no meio dos bastidores. Eu estou entendendo a mão de Deus. Fala para essa amiga: ainda que você não entenda. Eu encerro agora, diga: ainda que você não entenda, confia. Você pode não saber o que fazer, mas você tem que saber em quem você tem que confiar. Você pode não saber o que fazer, mas você precisa saber em quem você deve confiar. Abacuque não sabia o que fazer, mas ele sabia em quem estava a esperança deles, e quem estava a confiança dele, e quem estava a fé dele. Se a sua fé está no Deus que pode todas as coisas, você não será abalado, a tua casa não será abalada. Há uma proteção de Deus em meio à tua parentela, há uma proteção de Deus em meio à tua casa. Ainda que
direita, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás peste que ande de dia, nem mortandade que assole. Por quê? Porque ainda que 1000 caia do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingida. Eu quero liberar isto aqui. A tua casa não será atingida, a tua família não será atingida, a tua... Não, Deus está liberando aqui, e eu quero ser porta-voz de Deus e dizer: se a tua confiança está em Deus, a tua casa não será abalada, a tua família não será abalada. Ainda que o adversário venha, ele vai voltar por 7 caminhos, porque a tua fé está naquele que pode todas as coisas, operando Ele quem impedirá. Quero orar com você. Você pode se colocar de pé nesta noite? Pode? Eu quero orar, mas eu quero que você escolha uma amiga aí para a gente orar junto agora. Um amigo, alguém que está do teu lado agora. Se você quiser sair do teu lugar, faça isso. Se você quer sair do teu lugar, faça isso. Mas não deixe ninguém sozinho agora, não. Deixa ninguém sozinho agora, não. Deixa ninguém sozinho agora, não. Isto. Escolhe alguém agora para você abençoar, para a gente orar. Se sentir sair do teu lugar, faça. Mas não deixa ninguém orar sozinho agora, não. Escolheu. Quero orar agora com você. Eu quero orar agora com você. Mas enquanto nós vamos orar, eu quero perguntar nessa noite: aonde está a primeira vida? Primeiro moço, a primeira moça que precisa fazer uma aliança com Deus. Você que está distanciada, você que está distanciado, mas precisa fazer uma aliança com Deus. Você que precisa retornar, você que precisa ter a confiança, a certeza daquele que peleja por você. Eu convido você a sair do teu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida? O primeiro moço, a primeira moça que precisa fazer uma aliança com Deus. Sai do teu lugar agora e vem. Sai do teu lugar agora. Está chegando aqui? É isso? Tem alguém para ficar aqui com eles? Fique aqui do lado deles. Eu quero perguntar, é os dois que estão aceitando Jesus? São os dois? Os dois estão aceitando a Jesus. Eu quero perguntar onde está a terceira vida para Jesus. Tem um terceiro voltando para Jesus, é isso? Confirma. Eu quero perguntar, cadê você, moça, moço, que precisa fazer uma aliança com Deus? Sai do teu lugar agora. Vem. Aproveita que o caminho já foi aberto. Aproveita que alguém já tomou coragem primeiro e vem. Aí você vem agora. Deixa toda a timidez, dá um pulo dessa cadeira. Dá um salto deste lugar. Vem caminhando para cá para a gente orar. Eu quero perguntar, aonde está você, moço? Você, moça, me ajuda agora. Porque você conhece alguém que está aqui, mas está distanciado. Você conhece alguém que está aqui, mas está longe. Você conhece alguém que está aqui, mas ainda não é membro de nenhuma igreja. Alguém que está distanciado, longe. Agora é hora de você caminhar com ele e vir para o altar. Eu quero perguntar onde está a terceira vida, que precisa aceitar a Jesus. A igreja orando agora. A igreja orando agora. Eu quero perguntar onde está a terceira vida para Jesus. Aonde está você, moço? Aonde está você, moço, que precisa fazer uma aliança com Deus? Você que precisa fazer uma aliança
Eu convido você agora, sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem agora. Vem, moço, vem, moça. Dá um salto dessa cadeira. Isto, dá um salto desse lugar. Vem pra cá. Você que quer aceitar Jesus, você que quer fazer uma aliança com Ele, vem pra cá. Isso, Laila, está insistindo muito, eu tô, porque tem mais gente para chegar aqui. Laila, você está insistindo muito, eu tô, porque tem mais gente para chegar aqui. Eu quero perguntar onde está você, moça, onde está você, moça, que precisa fazer uma aliança com Deus. A igreja me ajuda agora. A igreja vai orando aí, vai orando, isso, vai orando, vai orando. Se você conhece alguém que está aqui, mas está distanciado, alguém que está aqui, mas precisa aceitar a Cristo, agora é a hora de você ir até ele, ir até ela agora, e caminhar para o altar com ele, e caminhar para o altar com ela. Isto, eu estou esperando. Você que não está fazendo convite, alguém ore agora, porque é uma luta espiritual. Há uma guerra acontecendo. Tem gente que quer chegar, mas não tem força. Tem gente que quer vir, mas não tem força. Tem alguém que tem questionamento, mas acha que Deus não é poderoso para responder todos os seus questionamentos. Tem gente que quer chegar, mas está sem coragem, está sem força, está perguntando o que vai fazer, como vai ser. Eu quero perguntar, pelo poder que há no nome de Jesus, todas as correntes sejam quebradas, todos os grilhões sejam despedaçados. Eu quero perguntar agora, aonde está a terceira vida para Jesus? Aonde está você, moço? Aonde está você, moça, que precisa fazer uma aliança com Deus? Sai do teu lugar agora e vem. Sai do teu lugar agora e vem. Vem para cá, moça. Vem para cá, moço. Eu estou aguardando você chegar aqui. Eu estou aguardando você chegar aqui. Eu estou aguardando você caminhar para cá. Aonde está a terceira vida que quer aceitar a Jesus? A terceira vida está tendo festa no céu agora, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Agora está tendo festa no céu. E se no céu está tendo festa, a igreja também tem que fazer barulho de festa. A igreja também tem que festejar. A igreja também tem que fazer barulho de alguém que está festejando, porque o inferno está perdendo e a igreja está ganhando. O inferno está perdendo. Eu quero perguntar agora, eu encerro, aonde está a terceira vida para Jesus? Já era para mim ter parado, mas eu estou insistindo para você chegar. Eu estou insistindo para você caminhar para cá. Há uma guerra sendo travada aí no banco. Há uma guerra sendo travada aí no seu lugar. E eu quero perguntar agora, aonde está a terceira pessoa? A terceira vida. Tem um fazendo aliança, tem dois aceitando. Mas eu quero perguntar, onde está você que precisa aceitar a Cristo? Sair daqui tendo a certeza que você não vive por palavras humanas, mas você vive pela palavra de Deus. Eu quero perguntar agora, aonde está a terceira vida? Você, moço, você, moça, que precisa fazer uma aliança com Deus. Tem mais alguém aqui? Tem mais? Tem. A terceira vida para Jesus. A terceira vida para Jesus. A terceira vida para Jesus. Vem para cá, moço. Vem para cá, moça. Ainda dá tempo de você sair daqui com a vida restaurada. Ainda dá tempo de você sair daqui com a vida tendo um recomeço de Deus, tendo uma intervenção divina. Aonde está a terceira vida? Você, moço, você, moça, que precisa fazer uma aliança com Deus. Tem alguém? Tem alguém? Tem? Tem? Se tem, vem. Se tem, vem para cá correndo. Se tem, vem para cá correndo. Se tem, vem para cá correndo. Dá um pulo dessa cadeira agora. Sai do seu lugar agora. A igreja orando. 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 Você consegue fechar os seus olhos e orar aí agora? Consegue orar aí agora? Consegue?
consegue? Enquanto você ora, Deus está quebrando resistência aqui nessa noite. Deus está jogando resistência por terra. Deus está jogando toda maldição hereditária, toda legalidade, toda cadeia, toda corrente. Está chegando aqui a terceira vida para Jesus. Você pode, a Luana, você pode adorar a Deus e glorificar a Ele nessa noite? A irmã merece um barulho de glória a Deus melhor, né? Merece um barulho de glória a Deus melhor, não merece? Não merece um barulho melhor de glória a Deus? Porque Deus está acrescentando vida à igreja. Você pode estender a sua mão para cá agora?